E começando agora mais uma edição de A Live. Eu sou Marcelo Araújo, escritor, jornalista, artista visual e, como sempre, recebemos aqui entrevistas com pessoas das mais variadas áreas, sempre com projetos e histórias muito interessantes. Hoje teremos aqui duas convidadas, a Camille Saab e a Ariana Francis, são de Brasília e abriram recentemente, há pouco mais de uma semana, uma livraria Circulares, que tem como característica ser uma livraria de rua, né? Uma livraria tradicional, um formato que não é aquele das grandes redes, dos shoppings. E elas vão estar aqui dentro de alguns instantes para conversar conosco sobre este projeto, sobre esta ideia, e também sobre outros assuntos, como a importância do hábito da leitura, a relação delas com a leitura, vamos falar dos títulos que estão disponíveis na livraria, enfim. Acabaram de chegar, vou adicioná-las aqui à nossa conversa. Opa, boa noite. Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bom, Camille? Tudo bom, Ariana? Tentando ajustar aqui a imagem. Não, fica à vontade aí, fica à vontade que a gente tem tempo. Inclusive, aproveitar e perguntar se vocês estão me ouvindo bem, vendo bem. É sempre bom Tá, fazer uns testes, porque o Instagram às vezes tem umas instabilidades, mas é só para saber mesmo. Ok. Fique à vontade aí que temos tempo. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, sejam bem-vindas, né? Muito obrigado por aceitarem o convite para participar desta live. Yara Alves chegando também, sejam bem-vindas todas aí que estão chegando. Sei que vocês devem estar muito ocupadas aí numa correria, então obrigado por cederem um pouco desse tempo precioso de vocês para conversar sobre a livraria Circulares. obrigada pelo convite, Marcelo. É ótimo a gente poder falar sobre isso, sobre essa experiência, como que tem sido esses 10 primeiros dias. De portas abertas. Exatamente, vocês abriram no dia 8 de setembro, não foi isso? Dia 8 de setembro, a gente abriu pela. A gente estava fazendo já uns testes, uns 3, 4 dias de testes antes, mas oficialmente foi no dia 8 de setembro. Ah, bacana, bacana. Inclusive, tive a oportunidade de visitar a livraria de vocês ontem. Achei muito legal, muito bacana, muitos títulos interessantes, a disposição muito organizada, muito interessante, o design e tudo, né? O atendimento excelente. Então, assim, vocês vão poder falar sobre isso já já. Obrigado. Tá bom. Foi Tá ótima certo. essa visita. Poxa, obrigado. Será a primeira de muitas. E sempre estou falando para os amigos também. É, Camille e Ariana, queria começar então conversando com vocês, perguntando para cada uma assim um pouco, né, antes da gente falar sobre a livraria propriamente dita, é um pouco sobre a questão da leitura, né? Como é que é a relação de vocês com a leitura, né? É só um comentário antes, a Yara Alves está dizendo, a livraria está linda com um acervo muito atrativo. Obrigada, Yara. É, Marcelo, acho que a gente pode dizer que acho que nós duas somos leitoras atentas, como eu tenho falado assim, com os amigos, né? Tipo, a gente não ser especialista, não somos, enfim, da área de literatura, não somos da área de letras, nem escritoras, né? Só de gabinete. Mas a gente gosta muito de ler, e acho que isso a gente tem muito forte, assim, em comum. E um gosto um tanto eclético, assim, né? De fases, enfim, fases da vida. E acho que um pouco também a questão da quarentena, né, Camila? Acho que a gente mergulhou fundo ano passado nos livros para lidar, né, com o momento. Eu acho que a relação com a literatura é isso mesmo, assim, eu sempre li muito desde pequena e um pouco isso, assim, o que caía na mão, o que estava disponível.
você acaba aprendendo também as coisas que você gosta, e depois comecei a participar de clubes de livro, de leituras com outras pessoas, e que eu acho que sempre é legal, porque os livros são escolhidos em conjunto, então você sai da sua zona de conforto, você tem que ler coisas que os outros estão escolhendo também, né? Então, eu acho que essa é uma experiência também super interessante, participar de clubes de leitura com outras pessoas e perceber como que é diferente o que cada um consegue aprender do livro. E livro é companheiro, eu estou sempre com o livro dentro da bolsa e sempre foi assim. Nunca foi diferente, não. Uhum, bacana. A Alê Sócia está dizendo: amanhã eu vou fazer uma visita presencial. Estou super curioso. Curioso, desculpe, é o Alê. Vem, Ale, a gente vai estar te esperando. Só informando, né? A livraria em Brasília, na 113 Norte, na Comercial, né? Bloco A, não é isso? Isso. Do lado tem uma sorveteria. Vamos fazer propaganda da sorveteria também, gente, que a sorveteria é boa. É porque todo mundo pergunta se aqui na livraria tem café. Não tem café, só tem livro. Então, mas a sorveteria está do lado, para um sorvetinho, para um cafezinho, para uma tapioca. Ainda mais nessa época em Brasília, né? A umidade muito baixa e a temperatura já subindo, né? Com certeza. Tem que começar a descer. Mas é interessante o que vocês falaram, até o que a Ariana falou, né? A gente não é da área, né? Mas assim, leitura é uma coisa assim que tão básica, né? O hábito da leitura, o gosto da leitura, a paixão pela leitura deveria ser para todo mundo, né? Enfim, não só para quem, por exemplo, é de letras ou de uma área afim, né? Marcelo, eu acho que tem muita coisa do estímulo, né? E do acesso. Eu tive a sorte de ter, nas escolas que eu estudei, sempre ter uma biblioteca que era diversificada, então que eu podia usar os livros, né? E isso eu acho que foi uma oportunidade que me ajudou a criar esse hábito. Também tinha na minha casa também alguns livros, não muitos, mas tinham livros lá em casa. E eu acho que tem essa coisa do hábito mesmo, do que de você ter eles por perto, né? Porque quem que não gosta de pegar um livro e folhear e pensar o que está naquelas histórias? As crianças, quando a gente tem uma área aqui infanto-juvenil, que a Ari fez uma curadoria assim super cuidadosa e bonita, né? As crianças vêm para cá, elas olham, elas pegam um monte de livro debaixo do braço, aí vão ali para o cantinho e ficam olhando. Enfim, eu acho que a gente aqui não tem o acesso, sabe? Como que a gente consegue acessar mais esses livros? Você quer complementar? Falar, Ariana? Eu acho que essa questão do acesso também, uma coisa que a gente está passando na livraria, é que as pessoas aqui, eu não sou de Brasília, né? Sou de fora de Brasília, as pessoas em Brasília estão um pouco acostumadas a ter livraria de rua, né? Sim, também muitas livrarias de shoppings, mas com títulos que nem sempre são convidativos, são aqueles títulos que estão na lista dos mais vendidos, que não necessariamente são os mais interessantes, os mais estimulantes. E aí, essa parte do infantil que a Camille tem falado, que a Camille comentou, as pessoas têm falado que realmente estão, assim, encantadas. Porque são títulos que elas não tinham visto antes assim, para folhear, né? Às vezes você vê na internet, tá, mas você não consegue saber como é que é a dimensão daquele livro, qual é o formato, qual é a textura da página, a cor da ilustração. Então, isso é um movimento bem interessante, essa questão de ter acesso físico ao livro, e não só online. Uhum, certo. Como é que vocês veem a importância do hábito da leitura assim para a formação do ser humano? Ai, Marcelo, eu acho que é fundamental. É um exercício, eu falo sempre que ler literatura te ajuda a a aprender a ter empatia com as pessoas, né? Com a história do outro. A gente aprende a ver como que as histórias são diferentes para cada um daqueles personagens e como que eles
reagem a cada uma das coisas. Então, a literatura, para mim, ela ajuda a processar muitas coisas, né? Eu brinco que a literatura, para mim, tem sido um ato terapêutico, político também, né? Então, é por meio da literatura que eu tento, que eu vou me moldando. Obviamente que eu sou parte também de tudo que eu já li, do que eu aprendi, das coisas que você foi capaz de viajar, né, para outros lugares e com pessoas tão diferentes que talvez eu não tivesse oportunidade de conhecer se não fosse pelos livros. Então, eu acho que tem todo esse contexto de fantasia, de sair do real, mas de um real que não é aquele real imaginário e tal, mas é um real que está muito próximo da gente, sabe? E aprender com as experiências do outro. Acho que assim, o hábito, ler, a leitura, ele abre um repertório de humanidade. Então, assim, a gente está num momento muito delicado. Parece que a gente está se dissolvendo, né, enquanto humanidade, está super esgarçado, social, enfim, o mundo inteiro. E aí eu acho que a leitura te permite ter contato com o diferente, não é com o espelho. A literatura te provoca, te tira do eixo. Você pega um livro e aquilo é difícil, você larga pela linguagem, ou porque ele te fisgou em alguma questão ali, quase psicanalítica, que você não dá conta, sei lá, tem uma história com o pai, você não consegue avançar, né, num livro que tem algo semelhante e tal. Então, e nesse sentido, acho que essa terapia também, a parte também tem bastante, assim, na leitura. Mas para mim é isso, é um repertório de comunidade, de ter contato diferente com os outros, né, que não eu mesma, ou os meus colegas, amigos mais próximos. Não, e às vezes você se identifica com alguém daquela história e vê que aquele alguém não é uma pessoa muito legal dentro daquela história. Então, eu acho que também eu acho que repertório de humanidades é excelente de definição. Tem uma liberdade, não, tem um contato com solitário. Eu comigo mesma com o livro. E é isso, eu posso simpatizar com aquele personagem que não é o herói da história, é o vilão, é o algoz, sabe? Eu tenho liberdade pela minha intimidade, né? Tem uma intermediação aqui. Acho bem legal. Legal. O João Vilaverde diz: Viva as circulares. João! Querido, temos o livro dele aqui. Legal. Bacana. E vocês tocam até numa questão interessante, né? De falar da questão de a literatura, levar para um mundo de diversidade, né? Enfim, que hoje um dos problemas que a gente enfrenta nesse momento é justamente de muita intolerância, né? Muita dificuldade de lidar com as diferenças, né? Preconceito, né? Tudo isso, ódio, essas coisas aflorando com muita força, né? Então, Marcelo, assim, a gente tem um viés mais progressista, né? Então, a livraria tem autores que tratam dessa diversidade, que tratam de questões raciais, de questão de diversidade, de feminismos. Não está focado nisso, mas não tem como, né? As coisas. Não tem como, assim, faz parte da gente. Então, quando a gente vai escolher os títulos, a gente vai escolher os autores, isso está dentro, né? E o que a gente quer mesmo é esse mundo mais diverso mesmo, cada um podendo viver a verdade que acredita que tem, né? E aí eu acho que a literatura tem esse papel também de informar, de mostrar o que pode ser diferente, como que essas coisas podem ser tranquilas, normais e fazem parte do cotidiano, né? Então a gente tem mesmo essa preocupação de ter um acervo bem diversificado. Não sei se você quer falar também do infanto juvenil. Não, e também, assim, de a gente alimentar a nossa capacidade de sonhar, que está um tanto abalado. Então, acho que quando a gente entra em contato com as distopias, com outros mundos distantes geograficamente, esteticamente, eu acho que isso alimenta a nossa capacidade de sonhar. Eu acho que quando a gente quis trazer, né, para a rua essa questão dos livros, da livraria, tem muito isso. A gente está precisando se alimentar, né, de
se nutrir para ter capacidade de sonhar. E as circulares, acho que é um sonho que a gente está, né, nutrindo assim, ao tempo e agora compartilhando com as pessoas. Respeita todo mundo, mas realmente com essa visão mais plural mesmo de mundo. Uhum. Claro, bacana. Tem um comentário aqui, mais um comentário que eu vou ler, acho que é da nossa amiga, da Valéria, que já esteve aqui também nessa live. Ela está dizendo o seguinte: eu acho que tem livros que a gente leu e precisa reler com mais maturidade para gostar ou entender. Esse é o meu caso com O Mundo de Sofia. Li muito nova e não gostei, preciso ler de novo. Vocês concordam com isso? Ah, com certeza, né? Por isso eu até lembrei aqui, o Memórias de uma Moça Bem Comportada, lá. Eu peguei para ler com 15 anos. Que chatésimo. Eu falei, imagina que essa mulher tinha toda essa capacidade de se perceber com 4 anos, 10 anos, 12 anos. Larguei. E aí, quando eu estava na virada ali para entrar na universidade, no verão, eu parto da minha vida pelas estações do ano, virando de 17, antes de fazer 18 na faculdade, eu falei, não, vou revisitar. E aí eu me encantei, eu fiquei, gente, o livro é um livro que me mata, assim, sabe? A vida tá lá em casa, tenho ele mesmo fisicamente e tal. E acho que não tem que ter vergonha, né? Você pega um livro e você não conecta, e deixa ele de lado, empresta, circula para outras pessoas, e depois fica revisitável. Assim. Eu acho que é muito aquela coisa assim, aquela música do Lulu Santos, como uma onda no mar, né? A gente é diferente, a gente vai crescendo, tem momentos que a gente está de um jeito, momentos que está de outro, e tem um amadurecimento, né, Marcelo? Assim, naquele momento, às vezes, uma coisa não faz sentido, ou então é tão irrelevante, a gente nem presta atenção nas sutilezas que tem lá dentro. Então, eu acho que sim, tem livros que a gente tem que ler várias vezes, eu acho que tem os clássicos que a gente tem que ler mesmo e revisitar sempre. E, por exemplo, as pessoas que estudam, né, literatura, estudam letras, eles leem o mesmo livro 3, 4, 5, 6 vezes em busca de detalhes para poder fazer conexões e tal. Então, eu acho assim, é porque tem tanta coisa para ler, às vezes é meio ruim, né, ter que repetir. Hum, é verdade, é muito livro, pô. E tem o cotidiano, às vezes a gente não consegue também parar e ficar lendo tanto, mas sempre que possível é muito bom, né? Agora, eu queria só perguntar uma coisa que, enfim, o Brasil é um país, enfim, é até muito óbvio para a gente, né? Muito carente de leitores, né? Infelizmente até hoje, né? Não, e a Camille tocou em duas questões há pouco, né? Quando ela falava da experiência dela com a leitura, da relação dela com a leitura, ela tocou em dois pontos, né? Que de certa forma incentivam, abrem as portas da leitura. Uma biblioteca na escola, né? Enfim, muita gente começou entrando na biblioteca da escola e se interessando. Ou o caso da família incentivar o hábito da leitura, os pais, enfim, responsáveis, etc. Desde cedo mostrarem para a criança. Na opinião de vocês, né? Enfim, tem essas. Que tipo, por exemplo, de políticas públicas dos governos, não federal, municipal, estadual, ou iniciativas da própria sociedade que podem contribuir para disseminar o hábito da leitura? Por exemplo, eu vi que tem em Brasília, mas eu já vi em outras cidades também aquela coisa de deixarem, por exemplo, livros em pontos de ônibus, né? Tem uns lugares que botam, tipo, como se fosse um freezer, uma geladeira, um armário com livros, para as pessoas pegarem, né? O que vocês acham que pode ser feito para formar novos leitores, né? É uma pergunta bem complexa, né? E eu acho assim, a solução não é individual, para começar, para a gente atingir, né, os 200 milhões de habitantes que temos, todos com o seu direito fundamental à cultura, e o acesso à leitura faz parte desse direito fundamental, meu bem, tem que ser política pública, que é uma ação organizada, com recurso público, estruturada, pensada por especialistas. Né? Então, a gente já teve o Plano Nacional do Livro, leitura, já tivemos, né, dentro do Plano Nacional de Cultura, tem uma meta importante que é de todo município ter a biblioteca, né, ter no mínimo uma biblioteca no município.
A questão que a gente tem é a manutenção dessa biblioteca complexa, né? Assim, a pessoa, a pessoa que fica ali, o servidor que fica ali cuidando, gerenciando esses livros, sempre foi uma questão. Eu acompanho bastante essa agenda de cultural. Agora, tem uma ação na micropolítica, uma ação nossa, né? Então, assim, a gente circular os nossos próprios livros, eu acho uma coisa interessante. Isso que você está falando de deixar na cidade, né? É uma forma de circular esses livros, emprestar os livros. A galera, né, que é mãe, pai, de avós, de crianças em idade escolar, que possam também fazer uma troca desses livros, estimular as suas bibliotecas, né, a fazerem compras diversas também. Temos uma ótima iniciativa, eu acho, da Fundação do Itaú, né, que eu leia para uma criança. Eu mesma, todo ano, peço os livros e leio para muitas crianças, além das minhas crianças. Acho que é uma iniciativa bacana, porque ela distribui um livro de qualidade, né? A maioria que eu vejo de Brasil nacional, brasileiro, produções de nossas editoras. E tem todo um preparo nessa mediação. Você recebe uma informação de como fazer uma leitura mediada para as crianças, que também é uma coisa interessante para quem ainda não faz a leitura independente, né, sozinho. Então, acho que são diversos, assim, todas dependem de recursos, né, todas dependem da gente valorizar autores, editoras, ilustradores da cadeia do livro como um todo, e pensar nesse acesso, porque só a compra e venda não vai solucionar, né, essa falta que a gente tem no país de acesso à leitura. Eu acho que as escolas públicas têm um papel importantíssimo, né? O governo precisa mesmo de ter um programa nacional de livro, de literatura para as crianças. A formação de leitores, eu acho que se dá muito na escola, né? E eu acho que a escola precisa ser diversa também. Ter títulos interessantes, se conectar mais com o que as crianças estão querendo ler, com o mundo delas, né? Não adianta chegar e colocar uma leitura, sei lá, vou cometer um sacrilégio aqui, mas José de Alencar para uma criança de 12 anos, sei lá, não vai gostar, né? Então, assim, podia mesclar um pouco mais as coisas e buscar o interesse delas, deixá-las também como protagonistas, né? A ideia das bibliotecas, eu acho que elas têm um papel importante por causa disso. Assim, vão lá e elas escolhem o que elas querem, desde que tenha à disposição títulos interessantes e diversidade, né? Como é que se chama? Bibliodiversidade. Bibliodiversidade. Mas eu acredito em política pública, Marcelo. Eu acho que a gente só vai sair do patamar que a gente está hoje no Brasil se a gente tiver política pública contra os governamentais, se a gente tiver realmente recursos destinados para a formação de bibliotecas, livros, relação de livros, etc. Eu acho assim, os movimentos individuais, vou deixar o livro ali na geladeira ou no ponto de ônibus, eu acho bonito e tudo, mas enfim, não se sustenta. É isso. De sociedade que queremos, né? Com todos os processos. É isso. Certamente passa por uma política educacional e por uma política pública. Com certeza, com certeza. Tem que ter sim. E até levando às vezes em conta a realidade daquelas crianças, né? Por exemplo, crianças da periferia, né? Porque não levar livros, ou crianças do sertão, cordel, né? Porque não trabalhar coisas que têm a ver com a realidade delas, né? Isso, deixar à disposição, né? Eu acho que a gente deixar que elas escolham o que elas querem ler, ou então escutá-las para que os títulos que vão ser adquiridos possam ser dentro da realidade. Agora, para tudo isso, precisa de ter um universo de livros existente, né? Elas precisam ter esse diálogo, aonde que elas vão chegar, para quem que elas vão conversar, com quem que elas vão pedir. Elas não vão saber pedir um livro se elas não têm esse acesso, sabe? Enfim, eu acho que o governo tem que trabalhar isso. E aí passa pelo Ministério da Educação, Ministério da Cultura, enfim. Acho que no momento acho que tá meio difícil tudo, mas a gente já teve experiências legais, acho que a gente pode resgatar
e avançar, né? Melhorar e avançar as experiências que já existiram e que acontecem em outros países. Uma vez alguém me perguntou pelo direct aí do Instagram se a gente aceitava Vale Livro, Vale Cultura. Que também eu acho que são iniciativas importantes também para as pessoas acessarem essas coisas, né? A gente tem a livraria e a gente sabe que os preços não são... Tem toda uma cadeia que precisa ser remunerada, né, gente? Então, assim, os livros, eles têm um valor que é o valor estabelecido lá pelas editoras e onde se calcula o preço do autor, né, as horas que o autor trabalhou, ilustrador, impressão, material, etc. E a gente sabe que no país tão desigual como a gente tem, isso não é uma coisa simples do que a gente está falando, né? E até por isso a gente começou com uma iniciativa de locação de livros, né, Marcelo? Assim, eu e a Ari, a gente disponibilizou nosso acervo pessoal, as coisas que a gente tinha dentro de casa e começou a disponibilizar para locação. Então, funcionava como se fosse uma biblioteca. A pessoa pegava, escolhia o livro, a gente combinava algum lugar para deixar. Às vezes eu deixava na casa, aqui em Brasília, na portaria do prédio, ou a pessoa pegava na portaria lá de casa, na portaria da Ariana, ficava 30 dias, lia o livro e tal, e depois devolvia para gente. E foi uma experiência pequena, a gente agora está tentando ver se a gente consegue expandir ela aqui, trazendo os livros para a biblioteca. Mas a gente vamos ver como é que funciona, se as pessoas realmente aderem e devolvem os livros, né? Porque tem toda essa questão, tem a questão do cuidado com os livros, do cuidado com a devolução, com a questão dos prazos. Não é um modelo que se adequa a todo mundo. Mas é uma experiência que a gente quer fazer de maneira numa escala um pouco maior do que a gente vinha fazendo. E que ajuda, né, a criar essa possibilidade de acesso. Perfeito. Vou só ler uns comentários aqui. Aline Rosalino, do Rio de Janeiro, disse: eu nunca tive biblioteca nas escolas em que estudei. Pois gostava de ler muito, mas não tinha oportunidade na época. Aline Rosalino complementa: deveria ter biblioteca em todas as escolas. Foi o que as nossas convidadas acabaram de falar, né? Dessa importância de ter isso. A Rose Policarpo está dizendo... Tem que ter nos centros comunitários, tem que ter em algum lugar que faça acesso a comunidades, né? A Rose Policarpo está dizendo: deveria ter mais projetos em que as crianças trocam livros, né? E tem mais alguns... Quem mais falou? A Valéria disse que onde ela mora, no Guará, né? Região administrativa de Brasília, tem a geladeira com os livros, né? E assim, é importante ter a política pública, não exclui a geladeira, mas como a Camille falou, né? E a Yara disse: é preciso diminuir os impostos sobre livros. Até uma dúvida minha. Enfim, só para um comentário, não é o que o ministro Paulo Guedes pensa, né? Ele queria taxar livros e diz que livro é coisa de rico, né? Enfim, acho que algum absurdo desses, né? Enfim, mas livro paga imposto no Brasil? Não Vocês paga. sabem? Não paga. Ele não paga. Constitucionalmente, ele está lá como isento, né? E a ideia que o governo estava pensando há um tempo atrás, não sei se já desistiu totalmente, era de criar não uma taxação, não um imposto, porque ele é isento constitucionalmente, mas uma outra contribuição, não sei exatamente o que, mas de fato a gente ia ter alguma taxa, uma taxação sobre os livros, né? Encarecendo o produto, diminuindo ainda mais a possibilidade de acesso. Mas eu acho que teve uma mobilização grande de toda a cadeia do livro, dos leitores. Tem uma hashtag que está aí, né? Permanentemente, estamos nela também. E aí eu acho que, bom, enfim, pelo menos silenciou um pouco. Não sei se vai para frente ou não, espero que não. Mas
é uma ideia infeliz, eu acho. Num país de tão poucos leitores e de tanta desigualdade, eu acho que é uma ideia infeliz. Hum, com certeza, para quem acha que as pessoas estão comendo muito, né? E querendo viver demais, né? Também, para que livro também, né? Uma pergunta a respeito do nome, esse nome Circulares, qual é a ideia dele? Não, essa eu vou deixar para a Aris falar, porque ela teve um papel muito importante nesse nome. Quando a gente estava montando o nome, a gente estava muito focado no conceito de como que a gente faz para o livro circular. E aí vieram várias ideias assim, sobre o nome, né, desse serviço de locação. Eu acho que já gostava um pouco a possibilidade de ele virar livraria, mas não tinha uma certeza, era só um sonho distante, assim, uma coisa que estava no radar. E aí ele vem muito acho que dessa crença que a gente tem em comum aqui, de que o livro precisa de várias formas para circular. Então, a gente falou aqui de política pública, uma delas, as bibliotecas é uma forma, fecha o pessoal entre os amigos, as pessoas que se conhecem. Essas bibliotecas acontecem formalmente em condomínios, em bairros. O empréstimo, o sebo, a gente ia alugar, né? Naquele momento estava alugando. A compra e a venda, né? A venda mesmo do livro. E aí você tem várias formas de comprar, compra online, compra na livraria física, compra na livraria do shopping, enfim, um monte de forma. Na banca de revista, no mercado, né? Então, os circulares vêm dessa ideia força de que a gente acredita na relevância, na importância fundamental da circulação do livro e da literatura também. Uhum. Bacana. E em que momento essa ideia esse projeto que vocês começaram da locação, né, do acervo pessoal, evoluiu para uma livraria, para a ideia de criar um espaço físico, presencial, né? Porque assim, a gente tem que dar os parabéns para vocês, né, por essa iniciativa totalmente louvável, né? Porque é um momento difícil, né? A pandemia afetou muito a economia, né? Os pequenos negócios, principalmente, né? Crise econômica que já vinha de antes, né? Da pandemia, dólar alto, inflação, etc., né? Enfim, e além de tudo, um fenômeno, né? Dos últimos anos, né? Talvez dos últimos 15 anos, 20 anos, sei lá, que foi o fechamento das pequenas livrarias, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Quer dizer, você anda hoje por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, pelas grandes cidades brasileiras e até outras cidades fora do Brasil, e com certeza você vê menos livrarias hoje de rua, né? Do que você via até alguns anos atrás, né? E primeiro elas perderam espaço para as grandes redes, né? E hoje até as grandes redes estão tendo problemas, né? Várias fechando lojas, né? Por conta já da concorrência da Amazon e outros sites de comércio online, eletrônico, né? E-commerce. Então, assim, que espírito desbravador foi esse que fez vocês nadarem contra a corrente e como essa ideia evoluiu, né? Da locação para virar uma livraria? Acho que tem duas dimensões a resposta, Marcelo. Uma é assim, acho que a livraria era um sonho comum, né, Camille? Das duas. Talvez a gente estivesse mais ali inquieto no coração da Camille do que no meio para esse ano, para esse ano de 2021, por conta da pandemia e tal. Mas ele tem uma dimensão também de que a gente, primeiro, partimos do pressuposto de que as grandes redes como a Cultura e a Saraiva são um modelo de sucesso. É o que tem de bacana para livro. E eu discordo. E segundo, de que a Amazon é a grande vilã da parada, que eu também discordo. Então, assim, a Amazon chega no Brasil, assim, pé na porta em relação aos livros, num ambiente que foi construído por essas grandes redes, né? Que saíram do seu foco de livro para videogame, o café, aquelas toy art, aquelas coisinhas de guerra, papelaria, papapá, um monte de serviço penduricário que desfocou do livro. Então, assim, eu sou uma pessoa que cresci em São Paulo, né? Sou de São Paulo, cresci em São Paulo, indo à Livraria Cultura. Pude perceber como eu fui caindo na qualidade dos livreiros
e do próprio acervo da livraria. Porque ela foi expandindo para outros negócios, né? E você chegava lá e pedia um livro, um clássico de história, não tinha, você tinha que encomendar, né? Mas tinha lá a lista dos 10 mais vendidos da Veja, ou sei lá de qual revista, jornal. Então, assim, elas se desvirtuaram no caminho do livro, elas quiseram expandir, virar shopping center, elas viraram experiências. Então, você ia lá, você passeava, você passava a tarde inteira na livraria principal e você não comprava nada. Sentava no puff, via umas coisas bonitinhas, ouvia música, não sei o quê, mas não comprava livro, sabe? Elas desfocaram para mim. Então, assim, tem essa ideia de que elas são sucesso, para mim, não. Assim, eu me entristeci enquanto leitora e consumidora de livro no processo de expansão, especificamente da livraria cultura. E aí a gente teve uma questão que, como a gente já falou aqui, que política pública tem um peso muito grande no mercado livreiro e no acesso a livro. Em 2015 a gente teve uma crise, enfim, né, da economia, diminuíram as compras públicas, isso quebrou uma série de agentes deste mercado. As editoras, né, estavam com as contas em frangalhos, né? As livrarias grandes, as grandes redes, deram um grande calote. Tem gente até hoje está para receber coisa da livraria Cultura da Saraiva. E aí, neste ambiente desesperador, eu tenho que pagar a conta, tenho que pagar o salário, tenho que pagar toda a minha cadeia de fornecedores. Chega uma Amazon e compra grandes lotes. Então, ela não faz consignação, como fazia a Cultura e fazia a Saraiva, que depois vieram a não pagar. Ela compra lotes. Eu compro 1.000 livros da sua tiragem de 3.000. Mas eu compro desconto a 60%, a 50%. 50%. E aí, fica lá, esses livros mais baratos na Amazon, ela consegue te oferecer um desconto absurdamente melhor que uma livraria de rua e de que outros comércios eletrônicos estão tentando também entrar nesse mercado. E fica isso desigual, né? A compra no online e a compra no mundo físico. Então, só falando tudo isso para dizer que eu não acho que a Amazon seja a grande vilã. Né? Você tem todo um mercado que foi se moldando para um mercado que tem uma série de questões aí que a gente está desbravando. Eu já fui de mercado editorial em São Paulo, mas era de uma editora de arte, então a relação era outra, o livro era caro mesmo, né? Não tinha muita essa preocupação com preço competitivo. Para estar na vitrine, como a gente tem aqui, várias editoras, a gente pagava o espaço para a cultura, tudo era pago na cultura. A pilha de livros era paga, o espaço estar na própria, como é que chama, na própria estante era pago, tudo era pago. Então, eu acho que a Amazon não é vilã sozinha, né? E uma coisa importante que tem também no nosso conceito aqui, das circulares, é pensar a sua compra, o seu consumo, seja do livro em si, seja do tempo que você dedica à leitura, como um ato político. Então, comprar na Amazon é um ato político. Não comprar também é. Comprar nas circulares é um ato político. Como não comprar também é, fica tudo certo, né? Porque são seres políticos. Mas só a gente quer trazer essa reflexão. E aí, por exemplo, mas poxa vida, eu vou comprar um livro aqui com você que é R$ 54, eu pago 35 na Amazon. Tá, talvez na Amazon você possa comprar 2, 3, 4 livros. Você vai ler os 2, 3, 4 livros? Você quer comprar um aqui com a gente, trocar uma ideia, ler esse livro, ler um tempo, depois você comprar outro livro, depois você acabar de ler, sabe? Essa relação também que a gente queria trazer, o tempo da livraria de rua, não ser menor, por ser um olho no olho, ele é outro tempo do clique que você dá no impulso, tá na promoção, 40% de desconto, 50% de desconto, eu vou comprar 20 livros hoje na Amazon, entendeu? Acho que a gente queria trabalhar todas essas questões quando a gente pensou em abrir a livraria. Eu acho que tinha uma saudade das pessoas também de ter uma livraria. Eu acho que todo mundo que tem vindo para cá tem falado disso, né? Da surpresa que é ter uma livraria de volta a Brasília. A gente sabe que a gente não é a única, mas, enfim, tem uma proposta que eu acho que é diferente mesmo, né? Voltado. O que está pitando? Acho que é a maquininha do cartão. A gente está na loja e tem uma coisa pitando aqui, peraí. Não, tranquilo, pode ficar à vontade. E a gente
Então, eu acho que tinha esse vácuo, Marcelo, que eu sentia pessoalmente, assim, como leitora, como cidadã de Brasília, como moradora de Brasília. Tinha esse vácuo. Eu não conseguia entender por que a gente não podia ter uma livraria aqui em Brasília. E aí, eu acho que a área é muito feliz quando ela fala que ir na cultura no domingo à tarde era uma experiência, era uma experiência, era um passeio, mas ele era um passeio menos literário que qualquer outra coisa. Era uma hora que você ia, passeava, sentava ali nos pulsos, na escada, até ia para o teatro infantil que tinha e tal. Mas não tinha ninguém para conversar com você sobre os livros. Era o que estava ali exposto. A Ariana tem uma história que eu acho ela sensacional, que é da história da Fernanda. Eu voltei de 2019, maluca, porque eu não conhecia, eu não consegui trazer tudo que eu queria da Flip, né? Porque, enfim, eu sou uma mochilinha. E aí eu cheguei aqui na Cultura, falei, nossa, vai estar lotado de coisa da Flip, né? Vai estar assim, totem me seduzindo para levar tudo. Então não tinha nada da Flip, né? Nada mesmo. E eu falei assim, olha, eu queria aquele último livro que saiu da Fernanda Montenegro, da biografia, sabe aquele bonitão com foto, não sei o quê? E o menino que me atendeu aqui na cultura aqui do Guatemi, Brasil. O menino falou assim, mas a Fernanda Montenegro é autora? Eu falei, sobre a vida dela o livro, né? Não sei se ela escreveu, mas tá, vamos ali no Totem. Aí fomos lá no Totem e tal. Aí ele falou, mas Fernanda Montenegro é brasileira? Esse nome? Eu falei, não, mas é a atriz, uma das maiores atrizes brasileiras. Então, entendeu? Eu falei, gente, muito difícil, né? Você. Eu acho que pede, né? É uma outra proposta, eu acho, realmente, assim, de. Não que a gente tenha lido tudo que está aqui, de jeito nenhum, longe disso. Tem horas assim que me perguntam. Tem vezes que junta 4 livros que eu não li, a pessoa consegue me perguntar os 4 na sequência. Mas, enfim, tem um cuidado de saber quem é o autor, de. Né? Acompanhar podcast, acompanhar os periódicos que a gente gosta, né? Que falam sobre literatura. É um outro cuidado, é um olhar cuidadoso mesmo. Assim. E a gente não para competir mesmo, assim. A gente quer ser desse tamanho que a gente está. Tudo bem que a gente queria ter assim um lugarzinho para as pessoas sentarem. Mas a gente não quer ser muito maior que isso, não. É isso daqui mesmo. A gente acha que vender livro não dá para ter uma coisa grandiosa mesmo. Enfim, é um modelo de negócio que a gente acha que a gente aposta. Pequeno mesmo e... Enfim, não chega a ser um nicho, mas é um negócio... enfim, quem lê mais best-sellers e tal não vai estar aqui nas circulares, né? Aqui são outras descobertas. Bacana. É muito interessante isso que a Ariana falou, né? Essa análise dela, né? De que normalmente se fala muito, né? A Amazon chegou e desbancou as grandes redes. Inclusive a Cultura fechou as 2 lojas que tinha em Brasília. A Saraiva acho que hoje só tem 2 lojas, mas já teve muitas. Mas é interessante um pouco isso também que você coloca também, Camila, essa coisa da qualificação, né, daquela pessoa, né? Porque se a pessoa vai trabalhar com livros, a gente imagina sem preconceitos, mas que a pessoa tenha pelo menos uma base assim, cultural para entender. A pessoa trabalha numa livraria, não sabe quem é Fernanda Montenegro. É isso, eu acho que ela não precisa saber tudo, nem nada, nem ser uma grande estudiosa, mas ter curiosidade, né? Gostar de estar ali naquele meio e parar, pegar e dar uma lida numa... Enfim, acompanhar minimamente, eu acho. É curioso porque isso não é só no setor de livros, né, das grandes, mas é geral. Bom, hoje não existe mais loja de disco, mas eu gosto muito de comprar disco, e quando tinha lojas de disco, grandes redes, Brasília também tinha umas grandes redes até locais, e às vezes você chegava lá e perguntava sobre um disco para o fulano tem disco dessa pessoa, ele não sabia nem quem era, aí às vezes a pessoa falava, não tem, aí logo depois você encontrava o disco ali, então às vezes até essa coisa prejudica o negócio, né? Por exemplo, eu não vou citar o nome, mas tem uma padaria que eu vou com frequência, e eles começaram a vender, diversificar o estoque, começaram a vender waffles, né?
quadradinho lá, que é tão gostoso que a gente come com, enfim. Mas aí, várias vezes eu chego na loja e pergunto assim, oi, para as funcionárias, onde que está o wafer? Que às vezes nunca põe no mesmo lugar e as funcionárias chegam, coitadas, não é culpa delas, mas elas chegam e falam, olha, por que é isso? Eu não sei o que que é, eu vou perguntar. Aí vai lá e pergunta, quer dizer, a pessoa da loja põe um produto e nem se preocupa em qualificar aquela pessoa que trabalha para saber. Então, como é que a pessoa está lá e não sabe o que está vendendo, né? Enfim, isso acontece com livrarias também, assim. Sim, acho que é um diferencial do negócio pequeno, né? De você poder ter essa atenção, seu estoque é menor, seu comércio é menor, então você consegue também dar uma atenção maior. Não, Marcelo, porque aqui a gente faz os pedidos, a gente recebe, a gente arruma, a gente... Então, assim, não tem como, né? Mesmo que eu não conheça o livro, que eu não tenha lido, eu sei que aquele livro passou na minha mão. Ou passou na minha mão na hora em que eu estava fazendo o pedido, ou na hora que eu estava recebendo, na hora que eu estava encomendando. E aí, como essa lista de pedidos é feita por nós duas, assim, aí você fala assim, Ari, mas esse aqui é bom, você já leu? O que você sabe desse livro? Tem uma troca quando a gente está arrumando aqui a livraria que a gente acaba aprendendo, né? Uma com a outra. E é isso, é o do cuidado do dia a dia mesmo, assim, do pequeno negócio, do estar aqui. É bacana, porque justamente essa é a magia dessas pequenas livrarias, né, que formaram gerações e gerações de leitores no Brasil e no mundo, né? Enfim, é isso que vocês estão falando, né? Às vezes você chega lá no site, você compra um monte de livro, assim, que você não sabe nem às vezes o que que é, às vezes você nem vai ler, mas às vezes você vai numa livraria, como eu fui ontem, nas circulares, aí eu perguntava para a Camila, tem alguma coisa assim e tal, e ela ia me mostrava e falava dos autores e tal, que às vezes outros estabelecimentos maiores não vão, ou pela internet, você não vai ter esse retorno, essa informação, né? Eu acho que tem um espaço para isso, tá, Marcelo? Assim, quando você sabe o que você quer, quando você, né, ok. Mas o algoritmo não resolve, não junta, né? Não consegue juntar muita coisa. Às vezes é tudo muito igual, ou às vezes, enfim. O algoritmo. Eu, particularmente, ando muito cansada de algoritmos. Não é só de tela que eu ando cansada, não. Eu ando cansadíssima de algoritmo. Se alguém fala assim, é, atendimento ao cliente via chat. Gente, eu tenho muita agonia, porque eu quero conversar com alguém. Eu não quero ficar lá respondendo assim, não, essa sua resposta eu não consigo processar. Tente de novo, volte para a opção não sei das quantas, sabe? Eu ando muito cansada disso. Eu realmente ando com vontade, mas eu sou uma pessoa mais introspectiva, mais quieta e tal, mas eu sinto essa falta dessa interação, sabe? De saber que tem um outro ser humano do lado e que eu vou compartilhar com ele a experiência dele e tal. Então, isso é uma experiência que só no comércio ali do dia a dia, do lado, você vai ter, né? Não vai ter nenhum algoritmo que faça isso. A Paula está dizendo parabéns pela livraria, quero muito conhecer. Venha, Paula, a gente está te esperando. Legal. E em relação a essa questão da formação de leitores, né? Enfim, qual que é a expectativa de vocês? Enfim, já que vocês têm toda essa especialização, assim, esse conhecimento, né, de receber as pessoas, de falar dos livros, né? Enfim, vocês acham que a livraria assim como a biblioteca, né? Você falou, ela pode ser também uma porta de leitura, enfim, de iniciar leitores, né? Às vezes a pessoa que está passando ali e entra e, enfim, vou ver o que tem, enfim, não sei. E às vezes uma pessoa que talvez nem fosse se interessar por livros, mas de repente se interessa e começa uma história, né? Porque eu acho que a gente acaba sendo, assim, primeiro um ponto de encontro entre pessoas e um ponto de contato das pessoas com os livros. E aí as pessoas estão aqui nas estantes, elas falam com a gente, mas também falam entre si, né? A que está visitando aqui a livraria fala entre si, é um ponto bacana. Outro também já está rolando, apesar de ser nova a livraria, essa coisa da pessoa ter pegado o livro, né? Leu, volta e fala, gostei, quero um outro, me dá um parecido e tal. Ou vou dar de presente. Ou vou dar de presente. Crianças também, tem acontecido a gente fazer as indicações.
E os pais voltarem e falarem, cara, deu muito certo, eu quero que me indique outras coisas. Ou pessoas que queriam comprar livros para crianças, mas pela internet não sabe se é adequado, se não é, se é muito texto, se é muita imagem, enfim. E aqui a gente senta do lado e vai conversando. Esse livro é sobre isso, esse livro você pode explorar assim, você pode fazer as vozes, você pode explorar as cores, você pode... esse aqui tem espaço para criança criar sua própria história ao final, enfim. A gente é bem mais amadora que a Ari. Muito lindo, tem sido muito bonito esse processo de tanto nos pequenos, né, os pais se encantando com essa nossa parceria, com esse nosso conhecimento e tal, até uma orientação sobre mediação de leitura a gente acaba fazendo também. E as próprias crianças fazendo isso que a Camille comentou, de pegar vários assim, sentar ali no espaço de criança e ter liberdade, né, de abrir, de folhear. E adultos que gostam, né, das nossas indicações ou voltam para dar de presente. Nossa, tem sido muito nutritivo, como eu falo. Assim. Legal mesmo. E a gente quer que a livraria seja realmente assim, né? A gente está ainda numa pandemia, né? A pandemia não acabou, a gente sabe disso. E a gente tem projetos que aqui na livraria a gente possa ter encontros, né? Momentos dos escritores com os leitores. E tudo isso faz parte desse universo de formação de leitores, né? Então, a gente vai começar aí aos pouquinhos, à medida que dá, com todo esse cuidado, né, em relação à pandemia. Mas a gente quer também trazer isso para cá, né? Trazer essa possibilidade de encontros dos leitores com os autores, ou então clube do livro, discussão sobre determinado assunto, quais livros abordam, podem falar sobre isso e tal. Então, são coisas que estão aqui na nossa listinha de projetos e que aos pouquinhos, assim, na medida que a gente for conseguindo pôr o nariz para fora para respirar, a gente vai implementando, Marcelo. Mas a ideia é fazer da livraria realmente um ponto de referência, assim. De referência que eu digo de discussões legais, de onde eu posso trocar, onde eu posso encontrar gente legal, e não especificamente as livreiras, mas quem está aqui frequentando e A tal. comunidade vai se formar. É isso. Quando a gente, assim, trazendo, né, esses livros diversos, a gente vai trazer pessoas diversas também, né? Essa é a nossa aposta. E aí isso fica um ambiente rico, né, de trocas. Legal demais. Só um comentário. Yara Alves, estar nas circulares é de fato uma experiência de encontro. E aí, Massa. querida. E teve um outro comentário aqui, acho que é do Alê. Compartilho essa saudade de gente com você, Camille. Não, e bacana, vocês também. Vocês já, de certa forma, já fazem isso na internet, né? No Instagram, eu vi, até teve uma live com 3 escritoras, né? Vocês fazem várias lives com escritores, escritoras, legal demais. A gente estava fazendo uma live por mês e coincidiu, assim, a primeira foi com uma escritora mulher aqui de Brasília, depois foi a Renata, aí depois foi teve Giovana Madaloso, Natália Time, minha irmã Renata. Teve a Tati Fernandes, a Carol Badini, teve a Carol Tchukian. A gente foi experimentando, né? Fazer esses encontros foram muito legais, muito bacanas. É muito legal conversar com os autores, né, sobre esse processo criativo dos livros deles, como foi a relação deles com as histórias e como é que elas surgem para eles e como eles se relacionam naquele momento. Assim. Então, eu acho que todas as conversas foram muito ricas. E a conversa... E aí eu queria agradecer até, assim, aproveitar para agradecer, Ari, todo mundo que a gente foi lá, incomodou e aceitou o nosso convite de participar e de fazer essa troca com a gente, né? E aí a Renata Fernandes, que foi a primeira, o Milton Ratum, que, nossa, foi super fofo e foi a primeira experiência que a gente teve, enfim, Madaloso, Natália Timmer, Tati Sabadini, enfim,
gratidão mesmo por esse momento, por essa troca, por essas conversas. E a gente quer fazer muitas outras ainda. Pô, bacana, parabéns aí. Bacana demais. Além da questão do estímulo da leitura, né, de tudo isso, vocês falam também de outras propostas, né, como a questão do comércio justo, né, a questão da quantidade do consumo, né, o consumo consciente, né? Como é que esses conceitos... A gente teve até uma pessoa há 2 dias aqui, que também, só que na área da moda, trabalhando com essa questão da comércio justo, sustentabilidade. Como é que esses conceitos se encaixam, se relacionam com as circulares? Eu acho que vem desde o momento do serviço de locação, né? Que a gente tinha preocupação, assim, como que a gente vai embalar, como que a gente vai disponibilizar, né? A gente usa nas empresas, no Instagram. A embalagem a gente usa revistas literárias antigas, tem aquele papel pólen, né? Mais gostoso, assim, no toque. Então, daí já começou assim, essa preocupação de você ter um livro que você circula, né? Você fica reproduzindo mais e tal. Já começou daí. E aí, quando a gente veio para a loja, eu acho que teve uma preocupação da gente usar coisas locais, então, assim, fornecedores locais, né, que alimentam aqui as coisas que tem na loja. A embalagem, a gente fez questão de manter essa questão manter a embalagem bem simples mesmo, que são essas folhas que a gente utiliza. Para a abertura, a gente fez uma ação de tecidos, eu sou maluca por tecido, tinha muito tecido na minha casa. E aí eu falei, vou colocar para rodar isso aqui. Então a gente, né, mandou fazer numa costureira várias sacolas, as pessoas adoraram as sacolas de tecido. E aí a gente, como ela não é algo que se sustenta no tempo, porque ela é uma coisa mais cara, no caso de tecidos, né? A gente passou por TNT, a gente pesquisou que material que a gente poderia usar, que era biodegradável. O TNT não é reciclável, mas ele é biodegradável. Ele 60 dias, ele se dissolve na natureza, né? Descartável. Diferente lá do plástico, né? Demora mais tempo para degradar. E aí aqui a gente tem assim 1 litro de água de barro, a gente quer ter mais planta, só estamos com mais planta agora porque a gente está com calor e tal. Em relação a preço, Marcelo, tem essa questão, assim, hoje mesmo a gente fez um atendimento que a pessoa falou assim, eu achei um livro de vocês mais barato na internet. Aí eu expliquei, olha, a gente aqui é uma livraria de rua, o preço que a gente trabalha é o preço de capa da editora, e é dessa forma que a gente consegue, tipo, manter essa estrutura. Então, se eu der o desconto que você está vendo na Amazon de 50%, que é o que ela mandou, a gente não paga a luz, a internet, não paga a mobília, não paga o aluguel, entendeu? Então, acho que para a gente, assim, tem que ser um negócio que seja sustentável para a gente também, né? Assim, em termos de remunerar aquilo que a gente gasta, né? Para estar aqui na rua. E a gente tem uma preocupação muito grande na relação com os editores e com os autores. Não é uma relação fácil de se construir. Com os autores é mais fácil. Porque, né, uma relação criativa, de autoria, papapá, de arte mesmo. Agora, com as editoras, é bem mais complexa essa relação. Então, assim, o que vai acontecer? A gente vai conseguir dar desconto, né, em determinados dias ou momentos do ano nos livros que a gente tem das editoras que têm uma relação mais de parceria com a gente. E não daquelas outras que só são via distribuidor, que são com um desconto muito menor do que dão para a Amazon. E aí, realmente, o preço final fica inviável para ficar dando um monte de desconto. Não vai ter Black Friday aqui nas titulares, entendeu? Isso também é uma questão de sustentabilidade do pequeno negócio, um negócio local, em relação ao seu entorno, né? A gente está conhecendo esse comércio aqui, tem se falado, né? Um fala sobre a existência do outro, quer dizer, a gente tem dar valor para essa sinergia com o local, com o território. O que significa ter uma livraria nesta quadra, né, na Asa Norte, enfim. Acho que são vários conceitos, né? Vários pontos de relação. Práticas que
que a gente é orientado por esse conceito de economia circular, economia sustentável, uma coisa que a gente se preocupa. A quantidade de plástico que a gente... Os livros, eles geralmente são chilincados, né? Eles passam plástico para proteger da gráfica. Então, a gente tem separado, colocado lá para reciclagem. A gente não vende o livro com plástico, a gente tira, né? Para você levar para casa. O outro que a gente tem ainda com plástico é protegido um pouco. Mas aí, quando a gente vem aqui para a estante, a gente tira esse chilique e passa e coloca para reciclagem. São pequenas coisas que, na verdade, deveria ter preocupação de qualquer negócio, de impacto, de controle desse impacto, ponto biodegradável, enfim, pequenas coisas que a gente tem realmente com um olhar, assim, prestando atenção. Você quer comentar algo, Camille? Não, eu acho que não tem mais como trabalhar de outro jeito, assim, a gente estar no mundo de outra forma. A gente tem realmente que ter todos esses pequenos cuidados que às vezes dão mais trabalho, às vezes é muito mais fácil pegar e descartar as coisas de um jeito sem cuidado, mas o que a gente tem tentado fazer aqui nas circulares é isso, assim, é buscar esses conceitos de sustentabilidade, mesmo assim, as pequenas coisas, se colocar no mundo dessa forma, na verdade, Marcelo. E eu acho que a gente não está fazendo nada demais, mas é isso, é nessas pequenas coisas que a gente quer se engajar nessa proposta também de sustentabilidade, e não é por moda nem por nada, é por questão mesmo de que não dá para ser diferente mais. Não dá para fingir que não tem nada acontecendo no mundo e a gente precisa mudar nossos hábitos. Uhum. Não, é legal que vocês falam isso, falaram há pouco da questão do livro, né? Tipo, esse preço, na Amazon você compra pela metade do preço, mas assim, se eu te vender por esse valor, eu não vou conseguir me manter, né? Você tem que pagar contas e tal. E, enfim, claro, todo mundo gosta de pagar mais barato, todo mundo gosta de ter um desconto, mas até essa pessoa que estava aqui anteontem, a Jaqueline, falava assim, eu vi um tecido, vendendo 1 metro do tecido por R$ 10. Aí, beleza, você vai lá e compra, mas você tem que pensar um pouco, nossa, para aquele tecido custar R$ 10, imagina, ele foi fabricado em que condições, né? A pessoa que fabricou, ela não é um trabalho análogo à escravidão, ela está tendo um salário justo e tal. Esses dias mesmo a gente foi numa feira aqui num condomínio, e tinha uma pessoa vendendo umas carteiras feitas por artesãs, né, das cidades, dos satélites de Brasília, enfim, e falando assim, olha, a gente tem que ter um preço justo pelo trabalho deles e tal. Então, assim, às vezes é o tal negócio, você vai pagar muito barato, para você é barato, mas é importante pensar, esse barato não está saindo à custa da exploração da vida de uma pessoa, às custas da degradação do meio ambiente, né? De várias questões, né? Enfim. É uma conversa complexa, né, Marcelo? Porque, assim, enfim, cada um vai dentro dessas possibilidades tentando ver como é que consegue acessar as coisas. Não, Eu não claro. Exato, a gente não julga, Uhum. por exemplo, quem faz a opção de fazer as suas compras só pela Amazon quando tem desconto. É uma escolha, tem suas consequências. Você está ajudando alguém para a lua, né? Você está escolhendo para onde vai ser os recursos, né? E uma coisa interessante é que, assim, claro que a gente considera que livro é algo caro, né? Por conta desse contexto que a gente tem de desigualdade social profundo. Mas, às vezes, as pessoas, elas pegam um livro de não ficção que é resultado de 5 anos de pesquisa de uma pessoa. E eu falo, olha, esse livro aqui custa R$ 70. E a pessoa fala, nossa, mas é muito caro. Eu falei, então, é porque a editora teve que pagar os 5 anos de pesquisa dessa pessoa, né? Contratou lá o designer, tem registro fotográfico, tem mais de 200 entrevistas. E é isso que você está remunerando dentro desse preço, sabe? Então a gente gosta de falar, a gente gosta de ser provocado em relação a essa questão dos valores dos livros, porque realmente não é algo simples, né? Essa precificação aqui do Brasil é complexa. Você tem várias, até na pandemia surgiram, né, discussões sobre preço único do livro, para que, por exemplo, a Amazon possa chegar e dar um desconto de 50%.
tem muita discussão, né? Das pequenas livrarias, das novas livrarias que estão chegando online, tentando fazer frente à Amazon, mas numa cadeia mais sustentável, né? Não com preços tão lá embaixo. A gente acompanha esses debates, a gente está completamente aberto a fazer esses debates com as pessoas que vêm aqui, a gente gosta, a gente pensar, a gente está inserida no mercado, né? A gente pensar sobre ele. Uhum. Não, é bacana, é realmente assim, a gente não pode realmente julgar a pessoa, às vezes, que nem pode, né, nem tem condições por comprar algo barato, né, enfim. Mas às vezes é justamente uma pessoa que às vezes tem a condição e questiona um valor, às vezes sem refletir o que está por detrás daquele trabalho, né, o esforço, enfim. O Maurício Lins de Campinas manda boa noite aí pra gente. Agora eu queria saber o seguinte, até achei interessante que vocês falam em curadoria dos livros, né? Saber um pouco sobre o acervo de vocês. Eu, inclusive, fui ontem, vi que tem muitas coisas interessantes, literatura japonesa, autores orientais, livros da Pat Smith, da cantora Pat Smith, eu vi uns 4 livros dela. Enfim, queria que vocês falassem um pouco sobre o acervo de vocês, né? Tem uma separação, né? Enfim. A gente está aqui de costas para a parte que tem não ficção e a parte que tem os autores, os homens, a gente deixou para cá. E aqui tem a parte de juvenis, onde eu estou nessa altura, e os infantis que estão aqui para baixo, na altura das crianças, bem montessoriano. E aí, do lado de lá, a gente trouxe poesia para cá também, para esse lado, que a gente conseguiu bastante coisa de poesia, a gente também tem. E do lado de lá, quando a pessoa entra aqui à esquerda, aí tem as autoras, as mulheres. Então, a gente tem destaque para a literatura nacional, para as autoras estrangeiras, e a gente fez junto a algumas latino-americanas, porque está movimento muito forte de tradução das latino-americanas agora no Brasil, né, em português. E aí tem as biografias, né? Uma parte de música também, de biografias e música. Essa coleção da Tusquets, né, que ela é uma coleção de mistura, homens, mulheres, né, contemporâneos, e a parte de clássicos. E as distopias também fez um sucesso, de ficção científica, distopia, escrita por mulheres. Acho que basicamente tem um pouco também de pensar no Brasil, né? Então a gente tem uma parte de política também aqui, não tão grande, mas que a gente selecionou alguns para pensar um pouco, né, nosso contemporâneo. O acervo está em formação. Quando a gente começou, a gente fez uma opção de poucos exemplares, e talvez a gente tenha que repensar um pouco isso, né, Ari? Mas a ideia era ter poucos exemplares e mais diversidade, né? E agora a gente vai ter que um pouco, depois desses 10 dias, um pouco calibrar aí, ver como é que a gente vai trabalhar. Mas a ideia era essa mesmo, trazer mais literatura contemporânea, mais foco da gente mesmo, essa literatura mais do que está sendo feito hoje. E o cuidado de destacar, né, a produção nacional e a produção também de mulheres, escritoras mulheres, de dar essa visibilidade. Então, essa separação, ela tem o sentido de colocar as mulheres em destaque, as escritoras em destaque, para elas não ficarem ali apagadas, invisibilizadas, né? Então, e também uma preocupação de tentar trazer editoras que em Brasília não estão comuns de você conseguir folhear, como a Urtal, a própria Morro Branco, a Mundaré, a Lua, são editoras que as pessoas tinham falado, nossa, a primeira vez que eu tô pegando, porque só conseguia comprar pela internet. A gente acha super bacana. A ideia é isso, as pessoas virem e irem andando nas estantes. Né? Também se Relicário, aí tem a Relicário, tem a Nós, a Elefante. Então, assim, várias editoras que as pessoas não têm acesso quando vão nas grandes livrarias, né? Elas não estão ali expostas. E a gente procura sempre deixar aqui na nossa mesinha de destaques essas editoras. Uhum. Bacana. Eu não poderia também deixar de aproveitar a presença de vocês. Só uma pergunta aqui, eu vou fazer a minha já já. O Maurício Lins de Campinas está perguntando.
Existe a ideia de diversificar o negócio acrescentando discos, CDs, discos que eu acho que ele está falando são LPs, né? CDs. Não, a gente realmente gosta de livro. Eu acho que a gente tem que muito aprender, né, Camille? Assim, aprender a exercitar e expressar, né, aquilo que a gente é, o que a gente gosta nos livros mesmo, sabe? Talvez ele possa vir aqui para cá, para vir aqui na quadra alguma Vem pra cá, coisa. complementar. Campanha agora. Isso é ótimo. Então, a pergunta que eu vou fazer é o seguinte, não poderia deixar, né, já que eu estou com duas pessoas de uma livraria, né, especializada, você pedir umas sugestões de livros. Até de repente, se vocês quiserem citar alguns do acervo de vocês, que vocês têm aí à disposição, né, enfim, ou sugestões, enfim, que vocês queiram dar. Tem alguns livros que vocês leram recentemente, ou leram, que gostariam de sugerir? Sim. Ó, bom, nem vou falar de Preparado, porque é um livro do meu coração, tá entre os 10 mais da minha vida. Inclusive, eu colaboro lá no Preparado, que é o fã clube. Fiz live com o Itamar, maravilhoso, enfim. Mas tem aqui quem quiser. É incrível, a gente pode bater um papo depois sobre ele. Mas um livro esse ano que mexeu comigo, assim, muito próximo da forma como o Preparado mexeu, é esse aqui, O Lugar, da Annie Ernaux, é uma autora francesa. Annie Ernaux, ele é da editora Fósforo, é uma editora nova, que surgiu agora também na pandemia. É um super capricho, assim, na edição, você toca, tem textura, enfim, uma coisa com um objeto em livro muito linda. É um livro bem curtinho, de 70 e poucas páginas, e aí fala sobre a relação da autora, né, da Annie, com o seu pai, assim, como que ela vai conforme ela vai se letrando, conforme ela vai avançando nos estudos, ela vai se distanciando desse núcleo familiar afetivo, desse pai que não se letrou, né? Isso cria um certo distanciamento entre eles, é uma mudança estamental, né? Estamento social, e realmente me surpreendeu. Esse livro, a gente tem outro livro dela também que se chama Os Anos, e a Fósforo vai lançar toda a obra dela, vai traduzir toda a obra dela. É um livro bem pequenininho, 72 páginas. Ele precisa engatar uma leitura, eu acho que esse aí, para reativar os motores, pode ser um bom convite. Outro que eu peguei aqui é o Nervo Óptico, de Argentina, da Maria Gainza, ele é da Todavia, ele é um livro bem diferente, um livro branco, que tem essa moldura aqui, né, literalmente. E eu achei legal porque eles são contos. E é ela no museu, e traz muita coisa de história da arte, misturada com alguma história inusitada, assim, que ela conta pra gente cada um dos livros. E eu gostei bastante, não conhecia essa autora, gostei bastante. Tem um aqui que, para quem curte, para não falar pessoas com mulheres, que é o Antônio Prata, ele é o 30 e poucos, é um livro de crônicas, né? A gente aqui, Marcelo, não tem assim um compromisso com ter todos os lançamentos, né? A gente quer ter coisas que a gente acha que se costurem entre si, que façam sentido e tal. Então, esse aqui não é um lançamento, esse aqui é um livro já, né, mais de anos. Mas eu adoro crônicas e adoro Antônio Prata. Né? Eu acho que também pode ser quem está precisando engatar numa leitura, aquela pessoa que consegue ler pouquinho por dia. É isso, né? 3, 4 páginas que você lê uma crônica e de alguma forma é atravessado, tocado, eu acho que vale a pena. Poesia, Ana Cristina César, A Teus Pés, esse aqui também é um livro que eu conheci lá na Flip, essa edição especificamente, né? Lá na Flip, eu gosto de ter poesia assim, perto de mim, tem assim, perto da minha cama mesmo, eu gosto de ler. E aí, poesia é uma coisa muito interessante, porque aqui eu não vejo muitas pessoas dando de presente, elas vêm e compram para si. Poesia ainda é uma coisa mais assim, quase um submundo da literatura, eu acho, assim, nessa questão, né, na livraria. Então, eu convido as pessoas a virem, porque tem uma estante bacana aqui para vocês folhearem mesmo, de tocar o coração com vocês lerem. Vou citar também o Paixões Fevereiras, que é o da Renata Fernandes, que foi a primeira escritora que fez live com a gente aqui de Brasília. É um romance, também menos de 200, né, 108 páginas. Fala sobre
uma mulher de 70 e poucos anos que se aposentou e voltou para sua terra natal, voltou para a Bahia, e lá ela rememora uma parte da vida dela, paixões, decisões, né, que influenciaram a vida dela inteira e tal. Interessante que ela é uma professora de literatura aposentada. Qual é o nome da professora? Desculpe. Paixões Fevereiras o livro, Renata Fernandes é a autora, a Leila, que é a personagem principal, é uma professora de literatura aposentada. A personagem, não a Renata. Aham. A Solange perguntou, o nome do livro é O Lugar, né? Ela fez essa pergunta, acho que ela não tá... É O Lugar. Uhum. É que aparece invertido, mas é O Lugar mesmo. Quando a gente olha aqui, a gente vê ele certo. Não, mas tudo bem, você está falando, a gente está pegando o nome, beleza. Ah, beleza. E o último, para fechar aqui, é o Cheia, da Natália Zuccalo. Pois é, né? Zuccala, que é da editora Urutau, que é uma dessas editoras que a gente está falando, que as pessoas viam um pouco, né, aqui em Brasília. E esse que eu estou lendo mesmo, no momento. Assim, eu comecei e eu estou bem encantada. Assim, é o primeiro livro dela, o primeiro romance, ela foi indicada pra gente pela Natália Tímero. E a gente é uma alegria ter o livro dela aqui nessa estreia das histórias. Legal. Eu já falei 20, né? Camille, quer indicar alguns aí também? Estão aqui. Não, vou destacar esse, na verdade, que é História da Violência. É um livro pesado, eu acho, mas eu acho que é um assunto que precisa ser falado, Marcelo, sobre violência sexual, sobre homossexualidade. Então, acho que é um livro bastante importante de ser lido. Esse autor, ele é um francês e ele escreveu também O Fim de Ed, que é como ele se descobriu homossexual. Então, são dois livros muito lindos, eu acho, muito sensíveis, que abordam temas difíceis, mas com uma delicadeza e com uma força muito grande também. Então, eu acho que são dois... Esse, O Fim da História, A História da Violência, e O Fim de Ed, que é do mesmo autor. Qual o autor? É porque parece invertido. Eduardo Luiz. Eduardo Luiz, ok. Né? A gente te manda fotos dos livros. Não, tudo bem, era mais para eu passar para o pessoal aí que está vendo. Uhum. Mas legal demais, Camille, sabe? E Ariana Francis, eu queria agradecer imensamente por vocês terem participado dessa live hoje aí, para falar da Circulares, livraria que vocês inauguraram há poucos dias em Brasília, mas assim, é uma iniciativa que serve de exemplo aí, não só para Brasília e de referência, mas para o Brasil inteiro, porque o que a gente precisa é de pessoas como vocês, né, que nesse momento, com coragem, né, com empreendedorismo e também com muita qualificação, muita informação, muita cultura, muito conhecimento, abrem um empreendimento desses, que enfim, é uma porta para o conhecimento, para a cultura, para a educação, enfim, que a livraria de vocês, que a Circulares, assim, tenha muito sucesso e parabéns aí pela iniciativa mais uma vez, é muito legal saber que tem pessoas que estão, como vocês, apostando na livraria de rua, em disseminar a cultura, disseminar o hábito de leitura. E obrigado por essa live, né? Que vocês falaram de tantas coisas legais da livraria de vocês, de como ela surgiu, enfim, do acervo, deram dicas aí, mas também falaram da relação de vocês, da experiência de vocês com a leitura, enfim, do ponto de vista de vocês sobre o que deve ser uma política pública para a leitura, muito bacana, assim. Só passar uma mensagem aqui da Valéria. Meninas, coloquem as fotos das indicações de hoje nos stories da livraria. É um pedido da Valéria, daí Costuradas. Poxa, obrigado demais aí para vocês. Tchau, gente. Obrigada pelo convite, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Espero vocês aqui de Brasília, na State 13 Norte, bloco A, loja 7. E acompanhe a gente lá no circulares.livros, que é o nosso Instagram também.
Tá Boa noite, certo. pessoal. Camille e Ariana, obrigado. Queria agradecer também a todas as pessoas que assistiram a live, que participaram, que mandaram perguntas, comentários. Obrigado mesmo. Valeu, gente. Boa noite aí, parabéns e sucesso. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.